Ei você, jovem. Você, tô falando com você. Você tá cansado de programar Python, PHP e as linguagens baixo nível têm muitos erros de memória? Então quem sabe se você pegasse esse caranguejo aqui. Sim, nós do canal Tecnologia e Classe estamos aprendendo a programar a linguagem Rust para ver se a gente gosta, para ver se a gente entende qual é que é todo o hype em volta dela. Esse aqui é o 8º episódio da série onde a gente está aprendendo enums. Então talvez você esteja afim de fazer uns exercícios de programação e aprender uma coisa nova para que o seu cérebro não enferruje. Ou você só queira ver qual é que é a da linguagem Rust, você pode fazer os exercícios com a gente, pega o seu terminal, instala o projeto Rustlings e vamos lá para o nosso 8º episódio de Tecnologia e Classe aprendendo a linguagem Rust. Estamos aqui no módulo 8, enums. Para quem não lembra, né, como é que o Rustlings faz, você roda o comando Rustlings e ele tem o seu progresso aqui e diz onde é que você está. Ele vai dizer todos os erros que vocês têm numa coisa específica aqui, no código específico que vocês estão rodando. Como tem erro demais, eu vou ir direto no código e vou tentar ver o que pode estar errado, tá? Ele está dizendo aqui, ó, to do. Ele cria um enum message, a gente ainda não sabe como é que cria enumerações, e daí aqui tá to do, defina alguns tipos de mensagens como usados abaixo, e daí ele faz message, resize, message, move, tá, beleza. Como é que faz isso? Provavelmente, carai, Miguel, vamos parar para ler aqui, ó, vamos pra cá, chat. Miguel Baldi disse, camarada Zavak, depois de anos usando o logsec, usando o Git para sincronização, migrei para o Anytype. Estou hospedando em casa e estou simplesmente viciado. Obrigado por me fazer dar outra chance para essa ferramenta. Grande abraço. O pessoal do Anytype vai ter que fazer um agradecimento público para mim aqui. Quantas pessoas estão dizendo que usa a ferramenta? Eu tenho gostado bastante, tá, pessoal? Quem não tá ligado, eu só vou linkar o vídeo do Anytype aqui em algum lugar, mas procurem, né? Canal Teclas Anytype. É uma ferramenta, né? Que nem o Miguel disse, eu usei o logsec também, é parecida com o logsec, só que tem muitas coisinhas, né? Eu não sei se tu tá usando as coisas de low code, as coisas de organização interna, ele é meio que, né, uma mistura de Notion com notas e com a sincronização, com criptografia. Eu acho bem maneiro. E eles botam muita feature, tá ligado? Nos últimos dias eu tenho esperado um pouco pra instalar as coisas mais novas, porque eles têm botado muita feature. Quem gosta de ver um projeto sempre colocando coisas é legal, mas tá indo bem rápido, né? Tudo bem, por R$50 você pode interromper o fluxo. Nós recém tínhamos começado. Vamos nessa, pessoal. Tá, eu acho que é assim, tá? A gente cria uma enumeração message, e daí, como ele usa message, resize, eu tô imaginando que seja só aqui dentro, por vírgulas, né, separado, o nome dessas mensagens. Uma enumeração, para quem não lembra, em C, por exemplo, né, que é a linguagem que eu usava enumerações basicamente em C. Tirei o foco da câmera sem querer. Em C é quando a gente precisava, por exemplo, assim, eu tenho uma função que retorna códigos de erro diferente, né? Quando ela fez o processo e que ela deu tudo bem, ela vai retornar um código de sucesso, que daí vai ser um número, né? Porque em C tinha que ser número, porque ele não tinha os tipos mais complexos assim que a gente podia fazer. Se deu tudo certo, ele retorna 0. Se deu um erro, ele retorna -1, por exemplo. Só que daí ao invés de tu botar assim, return 0 lá, e daí tu tem que botar um comentário, a pessoa tem que saber na lógica do teu programa que aquele 0 significa código de sucesso e que o -1 significou código de erro, tu ia criar um macro, né, que é uma definição lá em cima, ou tu ia criar uma enumeração dizendo, para retorno função faz processamento, e daí tu diz retorno sucesso é igual a 0, retorno falha é igual a -1, e daí no código tu bota return e retorno falha, por exemplo, quando dá erro. É exatamente isso que ele está mostrando aqui, porque a gente tem esse enum mensagens, e daí a gente tem esses nomes para as mensagens, né? Uma mensagem resize, uma move, uma echo, uma change color, tô só escrevendo aqui mesmo, e uma quit. Vamos ver se essa é a sintaxe certa, salvando aqui, essa é a sintaxe certa. Ele só passou o código. E é uma coisa interessante que ele mostrou, o código de baixo está fazendo o quê? Ele está dando um print line do objeto, message, resize. Então, já mostra que quando a gente usa essa sintaxe aqui, que eu não lembro se a gente já tinha visto antes, o que será que essa mensagem quer dizer? Ela quer dizer, insira aqui o conteúdo da variável que vai aparecer depois. Esse 2 pontos e exclamação, eu não sei, talvez eles expliquem mais tarde, ou se tiver alguém do Rust aí no chat pode explicar.
Eu tô imaginando que ele diz assim, qualquer tipo, ou um tipo que tem conversão para string, não sei. Mas funcionou, o que eu queria dizer é que funcionou, ele conseguiu imprimir o nome da enumeração, né? A enumeração, o valorzinho dele é resize, ele imprimiu como uma string resize. Eu achei isso impressionante, interessante também. O dois pontos, interrogação, usa o derive debug, que é esse negócio a mais que a gente incluiu aqui, né? Esse macro que eu ainda não sei como é que funciona, é um print de debug, tá. Faz sentido. Um dia eu vou entender tudo que tem pra entender de Rust, mas vamos nessa bem aos pouquinhos. Próximo exercício. Beleza, já vou ir direto no próximo exercício aqui. Qual é que é? Vamos ver. A gente tem mais struct. Vou aumentar um pouquinho aqui. Struct point. Opa! 4 TNI mandou R$10. Camarada, você viu a situação do joguinho chamado TBH fez na Steam? É um daqueles joguinhos idols, só que os caras colocaram venda de itens do jogo e isso começou a causar banimento e tudo. Eu vi um vídeo de um cara que fez um vídeo sobre isso, eu esqueci o nome do canal agora, mas o nome do vídeo, fica a recomendação aqui, é algo tipo o jogo que você nem joga e quebrou a Steam, uma coisa assim. E eu achei interessante, tá? Porque como vocês sabem, eu sou um grande entusiasta de jogos idle, que às vezes eu chamo de jogos clicker, né? Esse jogo, ele é um jogo que fica parado na tua barrinha ali. Eu vi, confesso que fiquei com vontade de jogar essa porcaria desse jogo, porque, como eu disse, eu sou meio viciado nesse estilo de jogo, e por isso eu só disse, hoje não quero mais saber muito sobre isso, mas eu achei muito boa essa história, e dependendo, dava até pra trazer um react pro vídeo, assim, semana que vem, alguma coisa. E eu queria dizer, se o menino estiver aqui, acho que o nome do nick era Experimentos Aleatórios. A última vez que a gente fez live de Rust, ele pediu pra eu reagir a um vídeo que era otimizando o Flash, né? O super-herói Flash. É muito bom esse vídeo. É realmente muito divertido. Optimizing the Flash. Só que não vou fazer o react aqui, infelizmente é um vídeo todo em inglês, mas é um vídeo bom, um vídeo filosófico, um vídeo que fala sobre os assuntos que eu tô sempre falando aqui. A interface do YouTube tá super bugada pra mais alguém. Faz alguns meses que o YouTube vem quebrando aos poucos pra mim. Não... aqui não, mas dependendo o adblock, às vezes o YouTube quebra só a interface porque a gente usa adblock e outras ferramentas e tal, é uma merda. Alguém sabe que fonte é essa? Eu sei, peraí. Se não me engano... Ela se chama Future... Cadê a fonte? Terminus. Terminus Modern. Eita, caralho. Que nem eu disse, ó. Esse terminalzinho aqui. Eu não vou mexer nas minhas coisas. Talvez se eu salvasse meu preset aqui. Porque eu dei uma modificada no preset dele pra ficar bem bonitinho aqui. Mas ele tem altas coisas, ó. Isso aqui talvez fique melhor, né? Não, vai ficar assim. Tem que ficar que nem um monitor antigo. Mas enfim, Cool Retro Term é o nome desse carinha aqui. Vamos continuar. Temos mais struct point. Ele tem um X e um Y, que são números sem sinal de 64 bits. Temos, né, ele bota o derive debug aqui. Eu entendi, tá? Eu entendi. Esse macro aqui, derive debug, provavelmente o que ele faz em cima é criar funções de debug automaticamente na struct, né? Então ele criou uma função que permite imprimir ela. Eu acho que sim. Eu acho que o JVC Mark, que entende mais de Rust, vai dizer se sim ou não, tá ligado? Apenas sim ou não. Ele diz enum, defina as variantes diferentes usadas aqui embaixo. E tem uma implementação da mensagem. A gente fez isso na aula passada, que ele mostra que a gente pode, nos structs, a gente pode criar umas funcionalidades que vão implementar coisas das structs. Tô em dúvida agora, tô achando interessante, ele chamou implementação message. Então o enum, ele pode ter implementações dele também, muito foda. Então o enum é uma outra maneira da gente criar um tipo. Sim, o JVC Mark confirmou que é isso que eu tava falando. Então tá, ele define uma função call, que ela recebe uma referência a self. Então o próprio objeto passa como parâmetro e é uma referência ao próprio objeto, né? De novo, eu não sei se o Rust chama de referência, alguém deixou um comentário muito bom explicando isso no canal esses dias, mas eu vou esperar também pra gente chegar nessa coisa, e eu tô aos poucos lendo o livro do Rust também, essa semana eu não consegui ler nada. E daí ele imprime o self, 2 pontos aqui,
E pelo que eu entendi, como esses dois pontos, interrogação aqui, funciona porque a gente implementou uma coisa de debug. Tá, mas beleza. Então ele criou uma função call. Ah, e a função call é uma função especial, provavelmente, que permite tu fazer o nome do enum, né? Olha aqui, message move, abre e fecha parênteses, né? É isso. Eu lembro que nem em Ruby também tem um negócio muito parecido que tu pode implementar a função call e daí tu só digita o nome da classe, abre e fecha parênteses como se fosse uma função. É uma função especial que quando tu chama como se fosse uma função, aquela classe, ela passa para esse cara aqui, né? Beleza. Ele faz uma variável messages que tem um array. E daí para cada coisa do enum, ele chama o nome dela. Aqui ele abriu e fechou chaves. Espera aí. Aqui no message move, ele fez abre e fecha parênteses, botou um point, que é a struct lá de cima. Ele tá misturando várias coisas, tá, pessoal? Vamos aos pouquinhos. O echo, ele fez uma string hello world. O change color, ele passou 3 valores. E o message quit não tem nada. E daí, para cada uma das mensagens, ele chama a mensagem. Ok. Tudo, defina as diferentes variantes. Tá, as mensagens não estão definidas aqui. Porém, da outra vez a gente fez assim, né? Vamos fazer aos poucos. A gente fez resize, move. A gente fez echo. A gente fez change color. A gente fez quit. Eu vou salvar isso e vamos ver os erros que vai dar. Beleza. Os erros que deram são resize não tem o campo with, o move foi definido aqui, a chamada requer uma função, esperava uma função e encontrei mensagem. Tá, talvez tenha outra coisa errada aqui também. Mas o que eu tô entendendo, vamos voltar aqui. O que eu tô entendendo é que a gente pode definir numa enumeração de tipos, tá? Que nem esse tipo mensagem. Eu não tô lendo o chat, que bom que tinha um spoiler enquanto eu não tava lendo. A gente pode ter características do nosso tipo de enumeração. Ele não é só um valor que é um número ou uma mensagem estática e tal, ele pode ter algumas características, é o que eu tô entendendo. Então a gente pode criar um tipo mensagem, que é o que ele tá nos mostrando aqui, que cada mensagem pode ser uma coisinha um pouco diferente, mas eles todos são a mesma coisa, e eu acho que faz muito sentido, porque eu lembro, tá? Eu fui um pouco mais pra frente, e se eu não me engano, esse exemplo, ele fica muito bonito no Rustlings, porque a gente vai fazer um processador de mensagens, ou seja, chega várias mensagens diferentes e a gente vai fazer uma coisa para cada, e não necessariamente elas precisam ser iguais, cada mensagem tem as suas características, mas daí o código que processa as mensagens, ele pode receber todas elas como se fosse um parâmetro do tipo mensagem e fazer uma coisa específica para cada uma. Eu lembro mais ou menos disso, tá? Beleza? Tanto que ele faz que para mensagem em mensagens, use o call em cima delas. Ok. O que eu acho que talvez esteja errado? Nós precisamos botar o tipo de cada uma delas? Será? Temos uma struct point. O resize recebe um width e um height. O message recebe um point. Backseat Code. E aí, Canábico, como é que você tá? Eu acho, tá? É que eu não vou lembrar a sintaxe, mas eu acho que vai ser uma coisa do tipo assim. O move. Vamos pro move que eu tenho certeza. A gente vai botar 2 pontos, ele é um point. A sintaxe não deve ser essa. O echo, 2 pontos, é uma string. Change color, 2 pontos, é uma tupla. Que eu não lembro também como é que a gente faz de 3 valores. Como é que era? Tipo assim, x, y. Eu sei que essa não é a sintaxe, tá? Nós estamos só... E o quit não tem nada. E aqui o resize também... O resize teria que ter uma struct with height, certo? Que não existe aqui.
Eu vou escrever aqui e ver todos os erros que a gente vai fazer e a gente vai ler a dica, tá? Mas eu vou botar aqui resize struct dimensions, vamos fazer assim, dimensions. E ele tem um width, que é o 32, e tem um height, que é o 32, tá? Vamos lá. Tipagem tem alguma coisa assim, tá? Vamos ver. Todos os erros que a gente tem. A sintaxe não é essa. Ah, pera aí. Porque literalmente o resize precisa ser uma dimension. Acho que está errado, vamos ver. Sim. Continua dando errado. Tá, continua dando errado. Então, como esses erros, eles estão dando erros de sintaxe, não são nem erros de... É só isso. Não são nem... Enfim, vamos ler a dica. Você pode criar enumerações que têm diferentes variantes com diferentes tipos, como structs anônimas, structs e... Obrigado, mas você não me ajudou com a sintaxe. Vamos ter que ir pro livro? Ou será que eu posso fazer assim, ó? Move point, assim. Resize dimension. Vamos tentar. Se isso não tiver certo, que eu acho que não tá certo, nós vamos pro livro, tá? Isso aqui com certeza tá errado, essas tags. Message resize não tem o campo height. Talvez ele esteja mostrando uma coisa diferente. Talvez a gente não possa... Primeiro que eu escrevi dimensions errado, né? Talvez ele esteja dizendo que dá pra fazer assim. Height. Width barra height. Message resize não tem campo height. Vamos pro livro? Eu vou pro livro. Rapidinho. Capítulo 6, Enums e Pattern Matching. Ele faz um enum de um tipo de IP, beleza. Isso aqui é onde a gente foi mais ou menos. Struct, tá. Ó, não tô tão errado, ó. Enum, IP address, V4 string, V6 string. Então a gente pode criar uma tipagem por enum. Eu esqueci o S no final, né? Talvez tivesse mais certo do que eu imaginava. Beleza, e daí a gente pode criar um enum, e daí quando a gente cria... É meio que uma maneira mais fácil da gente criar um tipo novo, né? Porque basicamente é um tipo string, só que a gente tem um nome pra ele. Porque no final vai ser uma string que a gente mexe, mas a gente tem um nome pra ele. Mas eu sei que dá pra adicionar mais coisas, por isso que é interessante. Podemos criar... não é um nome? Tá, a gente pode criar uma que é os tipos, e daí é uma tupla, tá certo? Tem outra vantagem de usar um enum ao invés de uma struct. Cada variante pode ter um número de tipos e valores associados a esses dados. Versão 4 do IP sempre vai ter 4 valores numéricos que vão estar entre 0 e 255. Se nós quiséssemos guardar o V4 como 4 ou 8, mas ainda usar o V6 como uma string, nós faríamos assim, beleza. V4 é... Tá, vamos incorporar isso por enquanto no que a gente tem aqui. E desculpa o pessoal que já sabe, tá? Nós estamos aqui, a gente tá indo bem devagar. Change color. Vamos fazer o 8, o 8, o 8. E eu acho que é o 8 porque uma cor é 3 bytes, né? RGB. Então eu acho que faz sentido. Ainda acho que a gente não sabe a sintaxe 100% correta. Deixa eu botar aqui. Isso. Ainda deve ter uma sintaxe que a gente não sabe, que tá aqui embaixo. O exemplo do Rustlings, beleza? Quit, o move. Tá, é literalmente isso, ó. Literalmente tu abre uma chave, o nome do valor, o tipo do valor. Tá, agora eu acho que a gente tem tudo pra resolver esse exercício aqui.
Peraí que eu vou beber uma pastilha. Vamos nessa. Então é with... Vamos fazer o 64, sei lá. Vamos. Height. O 64. O move tá certo, mas struct point, eu acho. Acho que tá tudo certo agora. Não. O que tá errado? Esperava 1 de 7 tokens possível. Ah! Não tá certa a sintaxe, pois essa aqui usa as chaves. Então é isso, tá. O que a gente aprendeu, chat? Revisando. A gente aprendeu que a gente pode usar o enum para criar um tipo, e daí cada valor diferente, né, da nossa definição do enum, ele pode ter uma definição de tipos diferentes. Nós podemos usar tipos primitivos, podemos usar uma tupla de tipos primitivos, inclusive, que nem a gente usou o 8. Podemos fazer uma espécie de struct aqui dentro, em que tem nomes e tem os tipos. Podemos usar uma struct mesmo, como se fosse assim o primeiro parâmetro, porque essa aqui é como se fosse uma struct sem nome, né? Uma struct anônima que tá dentro. E podemos usar um tipo um pouquinho mais complexo, como uma string, né? Que é um tipo do Rust. É isso aí, tá pronto. Vamos para a próxima. Enums 3. Vamos aqui dar uma olhada. Começamos também com uma struct point. Pera aí, deixa eu ver o chat. Tem coisa interessante aqui. Quiz, como que esse enum é armazenado na memória se cada variante tem um tipo diferente? Se tu me perguntasse isso, o enum, cada dado vai ser guardado como a representação dele, né? Então esse cara vai ser equivalente a uma struct na memória, esse cara vai ser equivalente a struct, esse equivalente a uma string, esse equivalente a uma tupla a 3 valores. O enum só me parece uma maneira da gente abstrair o tipo dessas coisas, como se fosse assim, fazer um açúcar sintático para tu ter um tipo que encapsula aquilo e pode permitir, por exemplo, tu passar como um parâmetro para as funções e tu rodar processamentos iguais em cima. É isso, tá certo? Eu ainda tenho que ler mais o livro do Rust. Mas eu imagino que da mesma maneira que isso é guardado na memória aqui, uma struct point, esse cara aqui que é um point é guardado. Só que ele deve ter um byte específico, alguma coisa específica dizendo você faz parte de um tipo, você é uma enumeração de um tipo enum, sabe? Beleza, vamos ver aqui. Nós temos as messages exatamente igual como era do exercício que a gente fez. Temos uma struct state. Essa struct state, que é o estado, ela tem um width e um height, ela tem uma posição, que é um ponto, ela tem uma mensagem, que é uma string, ela tem uma cor RGB e ela tem um quit, que é um booleano, que deve dizer assim, saiu ou não, né? A gente tá chegando próximo do exercício, do próximo quiz, que eu acho que é muito maneiro. Porque então, olha só, a gente tem uma implementação aqui, e essa é uma implementação desse estado. E a gente tem uma função que faz o resize, uma função que remove a posição, uma função que faz echo, que o echo quer dizer mostrar a mensagem, né? Uma change color, muda a cor, e uma quit. E daí a gente tem uma função processamento, que é cria uma expressão de match para processar as variantes das diferentes mensagens. Isso aqui vocês podem imaginar como se fosse um joguinho, né? Pensa que vocês têm um joguinho e daí vocês têm um loop de mensagens, um ciclo de mensagens que acontece no joguinho. Essas mensagens vão atualizando em tempo real e daí a tela vai atualizando em tempo real, basicamente pegando o estado do seu joguinho e recebendo a mensagem, e daí diz assim, ok, como é que tá agora? O que eu recebi? Eu recebi que é para mover a posição. Daí tu aplica essa modificação por estado e agora tem um estado novo. Eu sei que eu falei o joguinho porque eu acho que é o que vocês nerdaiada vão entender, mas poderia ser um gerenciador de janelas, poderia ser todo tipo de coisa, sabe? Mas é legal, eles estão construindo um loop de mensagens, loop de processamento de mensagens, que é um processo que vários programas usam isso, uma máquina de estados, um loop de processamento de mensagens para fazer isso. Beleza, ele quer que a gente faça isso, tem uma função process, que ela recebe o objeto mutável do estado, né? Essa é uma implementação dentro do estado.
e uma mensagem, que é uma dessas mensagens da enumeração, que nem eu tava falando para vocês. É legal, são várias coisas diferentes, mas elas têm uma coisa em comum, elas são mensagens desse sistema. E daí a gente vai fazer um match, a gente vai fazer assim, um if, né, para cada mensagem e ver o que a gente vai fazer, só que a gente vai usar esse match, que é uma maneira que a gente pode fazer. Eu não lembro da sintaxe. Talvez se a gente continuar lendo o livro ali vai ver, mas é algo tipo assim, match, message, e daí tem uma sintaxe aqui embaixo que é tipo assim, se for tal coisa, faz isso. Eu não lembro da sintaxe. Então eu vou ir direto pro livro aqui, que eu tenho quase certeza que eles explicam. Eles falaram do option. A gente vai ver isso mais tarde, eu acho. Tem um caranguejinho aqui. O livro do Rust é bem maneiro, porque eles têm esses caranguejinhos, se não me engano, alguns deles é assim, se tu tem uma dúvida, precisa de uma dica, clica nele. Se dá um panic, tem um caranguejinho específico ali, porque esse código faz isso e tal. Acho que é no próximo capítulo, certo? The Match Control Flow, era exatamente isso que eu queria ver. No exemplo do livro aqui, nós temos um enum moeda, tem vários tipos de moeda. E daí a gente tem o valor. Peraí, me deem um segundinho. Tá. Tá. A gente tem um valor em centavos, recebe uma moeda como parâmetro e retorna o 8, né? Retorna um número. Match sem parênteses, coin, abre e fecha chaves, e daí cada um dos tipos separado por vírgula com uma seta dupla. Beleza, essa é a sintaxe. Então, eu tava meio com Python na cabeça nessa sintaxe que eu tava fazendo. Agora é o que? Message, move. Eu tenho que lembrar todas elas. E daí faz alguma coisa. Vamos só lembrar o nome de todas as mensagens aqui. Resize, move, echo, change color, quit. Message, resize. Message, change color. E message, quit. Tinha também echo? Tinha, né? Tá. Só que... Tá, e daí a gente tem uma função pronta para cada coisa, certo? Certo. Então a gente recebe o self como parâmetro. E daí no quit, por exemplo. No quit a gente vai fazer... self.quit, é isso. Tá certo isso? Ou a gente vai só chamar quit com o self? Talvez a gente chame quit com o self. Eu acho que sim. Vamos tentar aqui. Só que o negócio todo, change color, recebe self. E ele tem que receber o red, green, blue. Fica salvo o vídeo, Zypher. A live fica aberta aqui, mas os vídeos estão saindo editadinhos e porcionadinhos, cortadinhos corretos cada capítulo no canal Teclas 2. Procura aí Teclas 2 e tu vai achar. Tô indo um de cada vez. Esse exercício é meio grande, então vocês estão vendo como o meu cérebro pula de uma tarefa para outra sem finalizar. Resize de self. Quais os parâmetros do resize aqui? Width, height. Você tava dando spoiler pra mim? Por que o mouse não aparece na tela? Tá aqui, ó. E eu sei que não tá aparecendo ainda os valores. Calma. Aqui, move. Self. De x, y. É isso. Move position. Ele recebe um point. Point. Move position.
E o echo recebe uma string e chama echo. Tá. Eu vou ter que mudar tudo isso, né? Eu tô achando string. O que falta? str, vamos chamar. O que falta? Falta a gente receber essas mensagens aqui mesmo. Vamos ver o erro que ele tá dando. Tá. Delimitador não colocado. Tá, beleza. Pera aí. Ah, eu realmente abri e não fechei. O que tá fechando é o da função ali. Tá. Vamos ver. Ok. Consider... Tá, ele já me corrigiu. Não é a função com o parâmetro, que nem algumas linguagens façam isso. É self ponto a coisa. É mais essa sintaxe orientada a objetos aqui. Vamos dar-lhe, vamos digitar tudo de novo. E eu digito mesmo, tá, pessoal? Eu uso muito pouco da funcionalidade que a gente tem aqui, porque é para ser uma espécie de ASMR cerebral isso aqui. A gente digitar as coisas, a gente pensar, a gente mastigar, a gente, sabe? Vamos nos permitir. Quem tá fazendo o Rustling junto aí? Vocês estão fazendo? Não precisa ser agora, precisa ser... Tá. Pode ser no geral. Fica a pergunta aí pra vocês. Erros que nós estamos vendo. Eu sabia, ele não conseguiu achar o nome das coisas, né? Eu acho... Nós vamos ler o livro, mas eu acho que, por exemplo, aqui o Change Color, vocês estão vendo, ó. Eu queria pegar o Red, Green, Blue para poder usar na função. Provavelmente a gente consegue definir num parênteses aqui alguma coisa, dizer assim, quando vier uma mensagem que é do tipo Change Color, coloca os 3 valores dela nessas variáveis que nós vamos usar. Vamos dar uma lida no livro. Para passar o self daquele jeito, tem que explicitar onde a função está definida. Interessante. O meu aprendizado está sendo baseado nesse Rustlings aí, que é esses exercícios prontos do Rust. Mas eles seguem o livro, tá? Então eu meio que estou seguindo o livro. Vamos dar uma olhada aqui. O match, tipo, ele retorna os valores. Patterns that binds to values. Padrões que colocam valores, vamos ver. Enum, US state, ele tem um enum que tem um outro tipo enum, dá pra fazer, legal. E aqui é exatamente o que eu tava pensando, um parênteses, e daí ele pode usar o nome do carinha que entrou aqui dentro, tá. Fácil, easy, GG. De novo, echo string, então a gente vai fazer assim para cada um deles. String e imprimir a string. Esse str tá me parecendo que é uma variável especial aqui. O livro se chama The Rust Book, o livro do Rust. Tem em português e tal. Eu botei, inclusive, num tablet que eu tenho ali e eu tô lendo. Muito, muito útil. Tem EPUB, tem tudo, é tudo aberto. Vamos bater RGB ao invés de Red, Green, Blue aqui. GB. O move, a gente recebe um point aqui. E o resize, a gente recebe resize, a gente recebe um with height, será? Eu acho que aqui a sintaxe vai ser um pouco diferente, mas vamos tentar. Tá, eu sabia. Não é uma tuple structure, é uma tuple variant. Tem que usar chaves e eu não entendi esse cara aqui. Não entendi. Eu não tô entendendo por que a gente usa esse underline aqui. Geralmente underline quer dizer outra coisa. Mas deixa eu ver como ele mandou, ver se funciona. E daí depois eu vou ler a dica ou vou ler o livro pra ver. Tá, porque esse cara é a variação de struct
funciona? Não. Ué. Ele não achou ambos. Ué. Vamos ler o livro. Eu não gosto de ficar aqui olhando no escuro. Outra coisa que a gente não apareceu ainda, que a gente não aprendeu. Pô, eu acho que a gente passou pra frente. A gente passou pra frente e ele não explicou isso. Lendo. Tá, ele não explicou. Deixa eu só ver se eu consigo adivinhar essa sintaxe. Se não, nós vamos ter que dar uma pesquisadinha aqui. Será que só assim funciona? With height. Só assim funciona. Tá. Kelton Freitas, nascendo para Rust forçado ao Java. Pode evangelizar Elixir no chat? Eu acho maneiro, pode. Começou a aprender Rust esses dias, o Leonardo Barchilon disse. Eu comecei a aprender para usar com sistemas embarcados meta fazer um drone completo. Pô, maneiro. Eu já falei pro pessoal algumas vezes que quando eu descobri que o ESP32, que eu tenho um aqui, roda Rust, e agora que eu já encontrei, pessoal, que tem umas pecinhas todas prontas com tela e com sensor, componente, teclado para botar no ESP32, eu tô muito afim de fazer um computadorzinho mini com isso e programar tudo em Rust. Seria um bom projeto, tá ligado? Inclusive, como, né, o Lula foi safo e tirou a taxa das importações agora por causa do ano de eleição, se pá, a gente podia fazer um vídeo dizendo assim, componentezinhos pra gente comprar e fazer um Cyberdeck, tá ligado? E eu só preciso pensar nos projetos, experimentar e pedir eles, então vai demorar um tempinho, mas eu acho que seria um bom vídeo, não sei se vocês curtem. Vamos nessa, próxima. Teclas.